vamos lá, terminando. O nosso assunto é um pouquinho extenso, parece, mas fiquem tranquilos, a gente vai revisando isso no decorrer das aulas para a nossa maior compreensão do assunto. Concordância verbal, parte 3, e parece trilogia de filme americano. Bom, encontro aqui agora um outro exemplo, a gente já está finalizando, fechando esse conteúdo. Precisa-se ou precisam-se de empregados. Bom, dá uma olhadinha e perceba que o verbo precisar, o verbo transitivo indireto. Já vimos esse assunto? Vocês já ouviram falar de verbo transitivo? O verbo transitivo vem de trânsito. Há sim um trajeto entre os termos da oração, entre os elementos da frase. Se você está na dúvida, coloque aqui no chat se você viu esse conteúdo ou não, para eu poder ter uma ideia se é preciso dar um complemento sobre essa questão. A propósito da concordância verbal, precisa-se de empregados, eu não consigo fazer aquela reversão que eu fiz do alugam-se casas, aluga-se casas ou alugam-se casas. Nós vimos isso no vídeo anterior. Alugam-se casas é o correto. Por quê? Porque casas são alugadas. Agora, se você colocar precisa-se de empregados ou precisam-se de empregados, observem. De empregados são precisados. Você não tem como começar uma frase com uma preposição, por exemplo, de empregados. Não tem como. Então, o processo reverso, no caso de precisa-se de empregados, não acontece. Então, se você tiver essa dificuldade de inverter os elementos, observe que nesse caso o verbo fica sempre no singular. Ele não varia, ele é invariável. É um traquejo que a gente faz para poder saber quais são os casos em que você flexiona o verbo ou não. Então, precisa-se de empregados, fica sempre no singular. Necessita-se de funcionários, padrão. Observe que precisa-se, necessita-se, ambos são verbos transitivos indiretos, exigem a presença da preposição. A presença da preposição, então, é um elemento diferenciador, ajuda você a distinguir e a não confundir, só por conta da presença do índice de indeterminação do sujeito, ser, que você venha a confundir com o ser, que também é partícula apassivadora do caso do alugam-se casas. Então, apesar dos casos parecidos, observem, eles se diferenciam exatamente pela sua função sintática. Um consiste, observem, no sujeito que está na voz passiva, ok? E o outro consiste numa indeterminação do sujeito. Sim, você não consegue determinar quem é esse sujeito. Precisa-se de empregados, então a gente tem um caso de sujeito indeterminado. Bom, a aula de hoje foi sobre isso, eu fico por aqui e aguardo a participação de vocês, tá? Contínua aí na plataforma, nos comentários, no chat, ok? Até a próxima!